Pessoal, hoje nós vamos fechar o cálculo da carga de vento. Não sei se vocês perceberam que nas últimas aulas os nossos objetivos foram, tá? Vou marcar aqui para vocês. Encontrar os dados de coeficientes externos no vento 0 graus. Então a gente encontrou aqui, ó, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, quanto, vamos dizer, na frente ou no fundo, vai depender do que é, ó lá, o 0,7 e 0,3. E também fazer a mesma coisa para encontrar o carregamento na nossa parede quando o vento é 90 graus, ó. Tá bom? Fizemos isso usando tabelas que são específicas, no caso da tabela 4, coeficiente de pressão e forma externo para parede de edificações de planta retangular. Foi isso que foi feito. Então, o objetivo foi: encontra os coeficientes de pressão externa nas paredes, para o vento passando 0 graus e para o vento passando 90 graus. Ponto final. Depois disso, o que nós fizemos? Encontramos as pressões do telhado. E eu queria saber a pressão no telhado quando o vento era 90 graus, que foi encontrado, e também quando o vento era 0 graus. Quando o vento era 0 graus, foi encontrado esses coeficientes aqui, tá bom? O que eu preciso fazer? Preciso de unificar todos os dados. Então aqui vamos reunir os dados para a gente identificar esse resumão aqui, tanto nas paredes quanto no telhado, tá bom? E aí vem o grande detalhe. Olha só, para o vento 0 graus no telhado a gente tem 0,8, 0,6, 0,2, tá bom? Você poderia, obviamente, aplicar em cada zona dessa daqui, né? Fazer o cálculo para cada seção específica, considerando, ó, daqui até aqui é 0,8, daqui até 0,6, daqui 0,2. Mas alguns projetistas, por default, considerando que você pode ter a movimentação tanto direita e esquerda, acaba às vezes adotando 0,8 para todas as seções. Então vamos lá. O que a gente tinha aqui para o telhado? 0,8, 0,8, 0,6, 0,6, 0,2, 0,2. E quando o vento era 0 graus na parede, 0,8, 0,4, 0,2 nas laterais, em ambos lados, ó, no fundo 0,7 e aqui menos 0,3 embaixo, né? Embaixo 0,3. O que a gente faz aqui? Parede. Qual que foi a maior carga aqui na parede? 0,8. Então eu trouxe aqui 0,8. Depois, o que eu tinha? Do outro lado, qual que era a maior carga? Menos 0,8, menos 0,4, menos 0,2. O que eu trouxe? Menos 0,8 para cá. Observe que como é menos 0,8, a gente coloca a carga succionando. Você tem que imaginar o seguinte: pressão negativa é como se fosse um vácuo. Então, toda vez que tiver negativo, você vai colocar o sentido da seta jogando, tentando abrir, explodir este galpão. Claro? Então, tudo que nós estamos fazendo aqui é, diante de todas as circunstâncias aqui, para a parede esquerda desse galpão, trazer o maior valor. Para o outro lado, também trazer o maior valor. E para o telhado, o que a gente fez? Eu tinha 0,8, 0,6, 0,2, né? O pórtico que está aqui, ó, né? O valor é menos 0,8, menos 0,8. Você até poderia pegar um outro pórtico aqui, ó, e ao invés de utilizar cargas de menos 0,6, menos 0,6, e calcular. Obviamente, você não vai conseguir otimizar os perfis. Por mais que aqui você esteja menos solicitado,
você não vai conseguir uma otimização de perfil. Por quê? Primeiro que você não vai, por exemplo, colocar terços aqui. Vamos supor que fosse isso o cálculo. Você não vai poder utilizar uma terça de uma medida aqui e outra lá de uma medida totalmente diferente. Isso não é legal. Isso não fica esteticamente legal, não dá montagem e tudo ok. Então é por esse motivo que muitas das vezes a gente não tem tanto interesse em ficar fazendo esse cálculo customizado, porque na estética do negócio a gente não vai fazer um trabalho aqui de engenharia fina onde que a gente vai colocar o perfil ideal para cada situação. A gente vai adotar um valor de perfil que atenda aquela condição crítica ali. Então, por isso que eu adotei aqui no resumão do vento 0 graus que os coeficientes de pressão externa ia ser dessa maneira. Para o vento 90 graus, o resumão que a gente tem é esse. Mais uma vez, no telhado, qual é a maior carga que a gente tem aqui? Menos 1 e menos 0,4. Então, por isso que eu coloquei menos 1 na água esquerda, menos 0,4 na direita. Lembrando, carga negativa explodindo, abrindo, tá bom? Succionando o telhado para fora ou a parede para fora. Nas paredes, eu tinha 0,7 aqui e menos 0,5 aqui. Observe que aqui, como era 0,7, aí eu já faço compressão da minha parede, igual estava aqui. E aqui era menos 0,5. Bom, então o objetivo aqui era chegar neste resumão aqui, tá bom? Neste resumão para saber como que o vento ia solicitar a estrutura diante das pressões externas. O que você precisa de fazer agora? Beleza, pressão externa eu já sei. Mas como que funciona as pressões internas, o CPI? Se você for na NBR 6123, no item 6, você vai ver tudo lá sobre pressão interna, tá bom? Tem os fatores para cada situação específica. É muito importante vocês lerem que vai se encaixar em outras situações. Claro que a gente estiver fazendo projeto aqui, a gente pode voltar a comentar aqui, mas dentro do Visual Ventos, no caso de galpões, ele já traz aqui tudo já resumido para você. Então você tem duas faces opostas, ou seja, você tem uma face aqui, uma outra face oposta, e o que está falando lá na... Deixa eu fazer de novo aqui. Uma face aqui, né, do galpão. Então, por exemplo, lado esquerdo e lado direito, bala-vento, solta-vento, fundo e frente. Duas faces opostas igualmente permeáveis. As outras faces impermeáveis. Tá bom? Ou seja, são faces que não têm permeabilidade. Então, se sua dúvida, por exemplo, do que é permeabilidade para dentro da norma, está no item 6 dessa norma, o item 6.2.2. Vou ler aqui para vocês, mas quem tem o arquivo aí já da NBR 6123 vai conseguir ver. Para os fins dessa norma, são consideráveis impermeáveis os seguintes elementos construtivos e vedações: lajes, cortinas de concreto armado ou protendido, paredes de alvenaria, paredes de pedra, de tijolo, de blocos de concretos, e sendo que essas paredes não podem ter nem portas, nem janelas ou qualquer outras aberturas. Os demais elementos construtivos e vedações são considerados permeáveis. Vamos dar um exemplo aqui. A permeabilidade deve-se à presença de aberturas, tais como juntas de painéis de vedação, telhas, frestas em portas e janelas, sistemas de ventilação, vãos abertos de portas, chaminés e lanternês. Então, gente, quando você tem um galpão ali com fechamento lateral, a gente pode entender que aquilo dali você tem permeabilidade, não é totalmente estanque. Então, a pergunta que fica aqui é o seguinte: para aquele tipo de galpão nosso ali, nós vamos considerar que ele tem 4 faces igualmente permeáveis: fechamento lateral, fechamento na frente, fechamento no fundo.
Vocês podem ter situações onde que você tem duas faces igualmente permeáveis e outras impermeáveis. Por exemplo, de um lado é fechamento lateral com telha e no outro é parede. Está falando ligue parede impermeável. Então é uma situação. Aí vai depender da situação. Se o vento está batendo perpendicularmente à parede, impermeável ou impermeável? Se pode acontecer as duas coisas, você vai ter que fazer a simulação de mais de uma situação, ou seja, vai ter que avaliar todas as hipóteses. Você pode também ter abertura dominante em uma face paralela ao vento. Então, por exemplo, aqui você tem o seu galpão. Aqui, vamos supor essa face aqui, você tem um vento passando paralelamente a uma região onde que a gente tem um portão aqui, por exemplo. Tá bom? Tem um portão aqui. Deixa eu colocar de uma outra cor aqui para facilitar. Só que você tenha um portão. Então, nesse caso, você tem uma abertura dominante em uma face que é paralela ao vento. E aí tem duas condições. Abertura dominante não situada em zona de alta sucção externa e abertura dominante situada em zona de alta sucção externa, né? A gente sabe que quanto mais alto é a estrutura, lá em cima você tem maior velocidade, logo você tem maior pressão. Então, se você tem um efeito mais agressivo, na região dos topos, geralmente é a zona onde que você tem uma zona de alta sucção. A norma fala no item 6.1.2 que as zonas, está tudo descrito, detalhado dentro da norma. Fala que as zonas altas com sucções aparecem junto às frestas de paredes e de telhados. Então, geralmente ali no topo é onde que você, no topo da nossa estrutura, tende a ser o ponto. Aqui, ó, um ponto que geralmente tende a ter uma zona de alta sucção. Inclusive, é uma região onde que, por exemplo, quando você tem edificações que têm aqueles acabamentos cerâmicos, tende a soltar mais facilmente. E aí tem um detalhezinho que a norma pede aqui para vocês, é o seguinte, não sei se vocês perceberam, que ele tem aqui um achurado, que é justamente para essa região aqui. E aí aqui, ó, ele considera um coeficiente totalmente diferente do que a gente está utilizando ali. Então, para efeitos de cálculo, quem vai trabalhar com edificações ou fazer revestimento, ao invés de considerar, por exemplo, 0,8, você vai considerar menos 2. O valor dessa carga é muito menor. E a gente sabe que menos 0,8 é o quê? Valor negativo, sucção. Se você está utilizando menos 2, por exemplo, um pouquinho no caso aqui dos 15 graus, olha lá. Enquanto para cálculo da estrutura a gente vai estar utilizando 0,8, para quem vai fazer o cálculo, por exemplo, do revestimento, a força de arrancamento ali, ele teria que considerar o valor de menos 1,4. Isso está escrito na NBR 6123, item 6.1.2. Dê uma lida lá, tem tudo sobre coeficiente de pressão interna. Então, voltando. Então, aqui você tem todos os detalhes de coeficiente. Para cada situação específica, você tem um fator de coeficiente. Nós vamos utilizar aqui 4 faces igualmente permeáveis. Vamos avançar. E aí, o que acontece? Tudo aquilo que a gente já tinha feito, menos 0,8, menos 0,8, menos 0,8, menos 0,8, agora ele vai ter que combinar com essa pressão interna, tá bom? Aqui, ó, você vai observar que 4 faces igualmente permeáveis, ele fala, olha, o CPI, o coeficiente de pressão interna, ele pode ser menos 0,3 ou 0.
Então eu preciso de pegar aquela mesma condição lá e fazer a variação, tanto com menos 0,3 quanto com 0. Então eu tenho uma situação, o 0 combinando com o menos 0,8, bacana, ou o menos 0,3 combinando com 0,8. Lembrando que esses dados que estão aqui é do vento 0 graus, que foi a mesma coisa que nós montamos aqui, ó, menos 0,8, menos 0,8, 0,8, 0,8. É só isso que a gente está trazendo para aqui e fazendo o resumão. E para o vento 90 graus, vou fazer a mesma coisa. Pego aqueles dados externos e vou pegar esses dados aqui, ó. É a mesma coisa nos dois. E vou fazer a mesma coisa. Uma hora vai combinar com menos 0,3, outra hora com 0. Bacana? E aí você vai ter todas as combinações possíveis. Então veja só, eu preciso checar no vento 0 graus qual que é a pior situação. É com menos 0,3 ou com 0? E no 90 graus é com menos 0,3 ou com 0? Como que a gente faz essa combinação? O Visual Ventos já vai te entregar a carga para você aplicar nos pilares e, por exemplo, no banzo da sua treliça, da sua tesoura ou do seu perfil de alma cheia que está aqui em quilonewton por metro, né? Mas quem vai trabalhar com Visual Ventos tem a possibilidade de aplicar em forma de pano, ou seja, em forma de quilonewton por metro quadrado, para distribuir ao longo dessa face aqui. Então, como que isso é verdadeiramente calculado? É calculado por essa equação aqui, ó, bem simples. Olha lá. Então, a gente tem aqui coeficiente de pressão externa menos interna, vezes o Q, vezes o L, que é o comprimento entre pórticos. Então, aqui você começa a entender o quanto que a distância entre pórticos pode mudar a carga que o vento vai descarregar sobre essa sua estrutura. Tá bom? Então aqui sim é a hora que você precisa de pensar essa distância entre pórticos, porque ela pode tanto aprovar ou reprovar a sua estrutura. Vamos ver como que isso é calculado? Eu fiz aqui uma simulação de cálculo para cada situação, para vocês entenderem. Peguei esse primeiro caso, vento 0 graus, com vento com CPI interno menos 0,3. Muito simples. Veja só, você vai pegar o coeficiente, vamos pegar a primeira parede aqui, ó. Primeira parede, vou marcar aqui, ó. Essa daqui. Essa que nós estamos fazendo aqui é o cálculo dessa parede aqui, ó. Show? Qual que é o coeficiente de pressão externo dela? Menos 0,8. Menos 0,8. Menos 0,8 menos 0,8. Depois, o menos da equação. Menos. Qual é o coeficiente de pressão interna? Menos 0,3. Ponto final. Fecha parênteses. Vezes o Q vezes o L. Aqui, eu estou colocando 40 metros mais uma vez. Possivelmente seus vãos vão ser 6, 7, 5 metros, um valor menor, tá bom? Então vai depender de qualquer distância entre um pórtico e outro. Então, no caso aqui, o que a gente teria? A gente teria menos 15,44 kN por metro quadrados succionando, puxando esse meu pilar para fora. Se você fizesse aquele gradiente que eu falei que você poderia fazer, aí você teria vários Q. Você teria um Q, por exemplo, para a altura de 4, para a altura de 3, para a altura de 2, para a altura de 1. Então, ao invés de ficar uma carga assim uniforme, ela poderia ser de forma triangular. Beleza, fiz isso para essa parede, vou fazer o mesmo procedimento para todas as outras paredes. Tudo vai ser a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, este cálculo que nós vamos fazer aqui na segunda linha é da nossa água ali de cima. Então, você tem o menos 0,8 combinando com o menos 0,3. Vezes o quê? O quê? Qual que é o quê?
da nossa estrutura no topo da estrutura? 0,772, tá bom? No telhado você vai utilizar o valor que é do topo da estrutura. Então qualquer pressão ali, 0,772 vezes 40, que seria a distância entre pórticos. Você vai fazer isso em todas as suas faces da estrutura. Como todas as paredes são menos 0,8, menos 0,8, menos 0,8, menos 0,8, menos 0,3, não tem necessidade de você fazer 4 vezes o cálculo. Bom, e aí é uma questão aí de raciocínio do que você está fazendo. Já faz um cálculo só, fala, olha só, se é tudo igual, é menos 15,44, já aplico em todo mundo. Essa carga que a gente tem aqui em quilonewton por metro, se a gente pegar essa carga aqui e não multiplicasse pela distância de 40 metros, a gente poderia ter um resultado aqui de que, ao invés de ficar quilonewton por metro, ficaria quilonewton por metro quadrado. Por quê? Qual que é o valor de Q? O valor de Q, vou trazer aqui de cálculos que nós fizemos no passado, é quilonewton por metro quadrado. Se é quilonewton por metro quadrado, quilonewton por metro quadrado vezes um valor que é adimensional, não tem unidade de medida, me dá um resultado em quilonewton por metro quadrado, e aí quando eu estiver olhando para a lateral do meu galpão, eu posso simplesmente vir e aplicar um pano, que vai ser como se fosse uma espécie de placa mesmo, né? Faço envelopamento, vocês vão entender isso aqui melhor, mas faço aqui envelopamento da minha placa, falo que tem um pano ali recebendo o vento. Nessa lateral desse galpão tem umas travessas, e eu posso falar para o software o seguinte, olha só, eu quero que esse pano descarregue a carga nas minhas travessas. Não quero que esse pano descarregue a carga nos meus eventuais pilares que eu possa ter nessa estrutura. E isso quer dizer o quê? Que o software vai descarregar a carga para a travessa e a travessa descarrega a carga para os pilares. Tá bom? Não se preocupe com esse detalhe aqui de aplicação, porque eu vou mostrar no momento mais oportuno, mas vou injetando informação para isso já ir no processando dentro do seu cérebro aí. Quando eu for falar, você vai ter umas lembranças disso daí no passado. Então, o procedimento de cálculo de carga de vento é esse daí. Você tem que pegar para todas essas situações aqui e calcular para encontrar essas cargas aqui. E aí você vai ter 4 situações e você vai olhar para essas situações e checar se existe alguma dela que pode ser eliminada. Por exemplo, e aí um detalhe, você só pode eliminar uma situação para uma mesma orientação de vento. Vamos supor que você tenha plena convicção que é o quê? Vou dar um exemplo aqui, tá? Esse vento é o quê? Para a direita, não é? Sucção, sucção. Aqui embaixo é o quê? Sucção, sucção, beleza. Aqui é sucção, sucção, beleza. Primeira coisa, eu tenho uma condição direcional de vento no 0 graus, seja qual for o caso, vai estar explodindo, abrindo o meu galpão. Ponto. Então vamos checar se dá para, ao invés de eu ter que no software, ter que calcular todas essas situações, porque isso obviamente influencia na quantidade de cálculo, no tempo de cálculo, no processamento e tudo mais. Será que dá para eliminar alguma situação? Vamos ver. Aqui eu tenho menos 15,42. Aqui eu tenho menos 24. Beleza. Esse aqui é a minha situação mais crítica. Aqui é menos 15. Aqui é menos 24. Opa, beleza. Aqui ainda continua sendo a situação mais crítica. Aqui é menos 15. Aqui é o quê? Menos 24. Pronto. Aqui ainda é a condição mais crítica. E aqui? Menos 24. E aqui é o quê? Menos 15. Pronto. Eu sei que não tem necessidade de eu lançar dentro do software as cargas de vento de CPU. CPI é vento 0 graus, CPI menos 0,3. Por quê? Elas são mais fracas que a CPI 00. Então eu já vou determinar que,
para o vento de 0 graus, essa é a minha condição crítica. Agora, lá embaixo, vamos ver. Aqui eu tenho compressão, sucção, sucção, sucção. Compressão, sucção, 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 mesma coisa, beleza. Agora vamos ver se a intensidade da carga é a mesma. Aqui é 30, aqui é 21, beleza, o de cá está mais crítico. Beleza? Aqui é menos 21, mas aqui é menos 30, pronto, acabou. Eu já tenho uma situação lá que em algum momento o CPI 00 pode me complicar lá, tá vendo? Aqui é mais crítico, mas quando chega lá nessa situação, o CPI 00 é o mais crítico. Não vou nem continuar fazendo análise, porque não faz sentido aqui. A gente já encontrou um ponto aqui que torna o CPI 00 em alguma face da estrutura mais solicitada. Isso quer dizer que, para sintetizar aqui, que você vai ter que analisar dentro da sua estrutura vento 0 graus, CPI 00, vento 90 graus com CPI 03 e vento 90 graus, CPI 00. Como a gente sabe que vento 0 graus não combina com 90 graus, isso quer dizer que uma hora eu vou ter na minha estrutura, nasquelas combinações de carregamento, o CPI 00, no vento 0 graus, outra hora vou ter o vento 90 graus, mas com CPI menos 0,3, e outra hora vou ter o meu CPI 00 com essas cargas aqui. Nenhuma dessas cargas atuam simultaneamente, tá bom? Então, na modelagem daquelas equações de combinação, você nunca vai ver na somatória uma carga junto com a outra. Duas vão ficar de fora aqui nessa situação. Então aqui eu tenho aqui um outro cálculo que eu fiz para outra situação, que é a mesma coisa, fiz as combinações de coeficiente externo menos interno para poder chegar no mesmo dado. Como exercício para vocês praticarem, quem está vendo isso aqui pela primeira vez, às vezes você bate o olho e fala, beleza, aprendi. Mas você só vai aprender quando você realmente fazer. Às vezes o que eu estou falando aqui pode se tornar óbvio, mas na hora que você vai fazer, vai travando. Então, para já ir destravando e vocês começarem a mentalizar com isso daqui, para ficar fresco na memória, faz esses cálculos aqui para ver se vocês realmente vão chegar nessas circunstâncias aqui.